Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Se não me conhece, eu sou o Rafael Dalla, estou aqui com hoje dois experts em Salesforce, Ariel Dornelles e Ariel, belezinha? E aí, Dalla, beleza? Tudo tranquilo, e estamos aqui com o Rosenthal. E aí, como é que tá, Rosenthal? Tudo certinho? E aí, Dalla, tudo bem? Tudo ótimo? Vamos embora, tudo certinho. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu quiser desbloquear todo o potencial do Salesforce, é com a gente que tu tem que falar, belezinha? E o assunto de hoje a gente vai conversar sobre Salesforce para empresas complexas, como grandes corporações adaptam a plataforma. E para eu entender, o que seria uma empresa complexa, Ariel? O que é uma empresa complexa para adaptar ao Salesforce? Assim, a ideia, né, até surgiu desse assunto é no sentido de que é uma empresa que tem um nível de complexidade mais alto em relação a ferramentas, processos e tudo mais. Ao meu ver, uma empresa que começa a aumentar o nível de maturidade do seu CRM é quando a gente fala da disciplina, de CRM e etc. Então, às vezes não quer dizer que é uma empresa gigante por si só. Normalmente é. As empresas maiores, elas acabam tendo um nível de complexidade maior. Mas não é uma regra absoluta, né? A gente tem empresas que têm um alto percentual de crescimento e de maturidade de CRM que precisam de processos mais maduros, mais robustos e, por sua vez, complexos. E olhando para esse público é onde a SR mais gera valor. Né? Então a gente consegue, normalmente nesses casos aí a gente tem um time dedicado de vários perfis de especialistas, então um líder técnico, um arquiteto, desenvolvedores às vezes de integração, não só de Salesforce, desenvolvedores e admins de Salesforce, consultores, que no final a gente vai conseguir olhar todo o ecossistema do cliente. A ideia é de fato unir todo o ecossistema tecnológico que ele tem, de forma que ele seja estratégico para o negócio, né? E consiga habilitar ali as vias estratégicas, as alavancas estratégicas do negócio. A empresa vai ter muitos canais, muitos sistemas internos, sistemas core, que são satélites ou sistemas externos, e tudo isso para a gente ter uma visão 360 do cliente, para a gente ter processos automatizados e eficientes, e a gente não ter esses silos de dados ou gaps no nosso processo, a gente acaba precisando integrar. Aliado a isso, muitas vezes é um volume de dados muito grande, então precisa ter uma arquitetura robusta, resiliente, e para tudo isso daí a gente está falando de muitas coisas complexas aí que não querendo assustar ninguém, mas daí a SR consegue ajudar bastante. Não necessariamente seria uma empresa, então, grande, assim, gigante, vamos botar assim. Mas, de repente, uma empresa que seja de um porte médio, que tenha muitos processos envolvidos e talvez banco de dados externos, alguma coisa assim. Isso começa a trazer uma complexidade para a adaptação do Salesforce. Eu diria, no caso das empresas médias, essas empresas de alto crescimento. Sim. Né? De alto crescimento. Estão investindo bastante em canais, em tecnologia, né? E aí isso começa a demandar maior capacidade de processamento de dados, maior capacidade de entrega de integrações, né? Pra gente conseguir... Porque às vezes, beleza, eu tenho que integrar esses dados, mas aí se eu não tenho um time, tanto em capacity, falando em quantidade de pessoas e também falando em habilidades técnicas, se eu não tiver um time capacitado para fazer essas entregas, eu vou integrar um sistema daqui a 2 anos. Então, tudo isso vai pesar nessa questão. Eu gosto, até para complementar o que o Ariel tá falando, eu gosto de pensar também assim, empresas complexas é onde tu tem um ecossistema de sistemas forte dentro, né? Então, sei lá, eu junto aqui dentro do Sales, eu tenho que estar entregando com SAP, eu vou ter, sei lá, um sistema de telefonia que a gente vai ter que estar trazendo aqui para dentro, mensageria, sabe? Eu vou ter, dependendo ali, eu tenho o sistema de MS, ele vai estar conversando também ali junto com o Sales, sabe? Então, daí tu vai aumentando a complexidade no processo como um todo, né? E o Salesforce a gente já sabe ali, e dependendo ali quanto as mais áreas da empresa estiverem utilizando o Sales, né? Tanto a parte de venda, a parte de atendimento, experiência cliente, daqui a pouco assistência técnica, né, ali com field service, o e-commerce pode estar tudo. Então isso acaba virando algo, vai aumentando a complexidade ali das integrações dos canais, né, que nem o Ariel falou. Eu acho muito isso também, e é bom também não associar complexidade com tamanho. Obviamente, empresas grandes, elas tendem a ser
complexas, né? A grandeza aumenta a complexidade, né? E às vezes também, de repente, dependendo do nicho, né? Talvez tenha mais complexidade também. Daqui a pouco tem um time de atendimento, mas também tem o time de assistência técnica que tu falou, Sim. que vai precisar também estar munindo ali o sistema. Eu entendi. E tem algum, por exemplo, assim, ponto, assim, esse nicho aqui, ele normalmente é um pouco mais complexo do que esse outro nicho? Ou, cara, normalmente a complexidade está mais envolvida na parte de marketing, na parte de financeira? A complexidade normalmente está envolvida em qual ponto da empresa? Da experiência de vocês, né? Eu não sei se tem um nicho específico em que aumenta a complexidade. Tô pensando aqui em vários cases. A gente atende de vários segmentos mesmo, né? Aqui na SR. E todos eles têm níveis de complexidade. Tem diferentes níveis de complexidade, mas eu não determino, não diria que o que determina isso é o nicho, mas sim o quanto a maturidade dos processos ali que eles vão. O quão mais ele adere ao CRM, maior vai ser essa demanda por complexidade, porque não no sentido ruim, mas assim, porque eu vou estar colocando, por exemplo, eu tenho um processo de vendas onde o meu vendedor, ele vende pelo celular dele, ele registra tudo fora e no final eu não tenho nada integrado. Então é simples, né? Eu só tenho que criar um funil, ele vai evoluindo manualmente ali. Agora, no momento em que, daqui a pouco eu pluguei esse meu funil nos meus canais, no meu site, nos formulários, etc. Ele já entra, eu já consigo rotear isso para os meus vendedores, eu consigo já daqui a pouco fazer uma jornada de qualificação desse lead para eu saber qual que o meu vendedor tem que atacar primeiro, né? Ou atender primeiro. E assim eu vou evoluindo a minha maturidade e o nível do quanto eu utilizo do sistema, isso que determina a complexidade. É verdade. Até para um ponto, por exemplo, vai pegar... Eu não enxergo assim, tipo, eu tenho um nicho mais complexo que o outro. Mas há negócios mais complexos. Um que eu sempre vejo assim que tem uma complexidade boa é o financeiro. Financeiro, mesma coisa. Vou fazer um consignado, por exemplo, né? Então, tu vai estar, quando chegar, tu é o teu cliente, até para quem tá conseguir visualizar. Vou atender ele, visão 360, tô vendo um cara, e daí ele quer fazer, sei lá, um crédito consignado. Tu vai ter a complexidade de ter uma integração com o sistema de originação, aonde tu vai dar a oferta, então tu vai estar te integrando ali dentro ali com toda a parte do motor, né? Vamos falar assim, então tu já tem uma integração com o motor, daí onde tu vai conseguir pegar a margem do cara, tu vai conseguir ver taxa de juros, etc. Daí tu vai ofertar, e daí, digamos, eu quero fazer um consignado, beleza, eu quero. Então daí depois tu vai cair dentro de uma rotina de originação ali, onde tu vai ter uma integração com a DataPrev. Enquanto isso, daí tu vai entrar em processos assíncronos, né? Vamos chamar assim. E o Sales vai ter que estar se comunicando com, sei lá, com vários outros sistemas, né? Com provavelmente um BPM ali, onde ele vai estar trazendo status e para quem o cliente ele pode estar acompanhando dentro da comunidade, ou o próprio vendedor também ele vai estar vendo ali, então ele vai ter que estar tendo os status, então tu vai ter toda uma complexidade de atualização, vamos chamar assim, daquele asset que está sendo contratado, né? Como é que vai estar os status, daí depois que foi efetivado, veio a resposta do governo, eu posso consignar o cara, daí tu vai ter uma outra comunicação com o sistema de contrato, onde vai ser gerado um contrato disso, sabe? Daí depois, quando veio do contrato, ele vai ter uma comunicação com o sistema de tesouraria para fazer o pagamento. Imagina isso, o Sales está conversando com todo mundo, até porque as pessoas querem saber a etapa que tá, né? E isso gera complexidade. Eu não vejo também, tipo assim, tem um mais complexo que o outro. Cara, eu colocaria talvez o mercado financeiro. Ali Sim, é o que mais... Ali o bicho pega ali. Mas, cara, uma indústria também tem, né? Mas até um contraponto a isso, eu concordo. Mas eu acho que isso é porque o setor financeiro, ele tá muito avançado em nível de automação. Porque isso está tudo dentro de sistemas agora. Então, por exemplo, a gente fez, acho que tinham outros, por exemplo, a gente tem alguns clientes ali de setor portuário e outros que tinham regras muito complexas também, as regras de negócio ali para fazer emissão. Eu não lembro no detalhe, assim, não estava tão envolvido no projeto, mas que eram bem complexas. Mas o que eu acho que eu concordo com o Rosenthal e que eu acho que é o setor financeiro no Brasil, inclusive, eu vejo ele a nível mundo bem avançado, sabe? Tecnologicamente falando, com práticas muito modernas, assim. Tanto que, cara, essa questão de qual produto ofertar poderia ser feito manualmente. Eles têm alguns clientes que têm um PDFzinho que diz, oferta isso, oferta aquilo, não tem? Então, poderia estar totalmente fora do sistema, né? Só que começa a virar um pouco, ter essa complexidade
Porque isso tudo está começando a ser automatizado e sistematizado em diversos canais ali, em diversos sistemas. Eu vou ter um sistema, que nem o Ranzittel falou, um que só vai avaliar as políticas de crédito do meu cliente, vai ofertar o melhor produto para o meu cliente, ele vai ver o score desse meu cliente, eu vou enriquecer os dados dele, eu quero ver como é que é o histórico de pagamento desse meu cliente, e por aí vai. Então isso, pelo fato, né, desse setor estar bem avançado e com processos quase que sem interações humanas já, né? Começa a ficar complexo, realmente, né? Porque a gente precisa preparar toda essa estrutura, fazer com que todas essas engrenagens funcionem, né? E aí a gente tem depois, né, só colhe os benefícios dessa automação com produtividade extrema, né, eficiência maior, o sistema conseguindo garantir que a gente está conseguindo entregar o melhor produto para o cliente, cobrar ele da forma certa, filtrar os melhores clientes, né, qualificar esses clientes, esses leads que estão vindo. Então daí esse é o benefício, né, depois do superado aí os desafios. Já que tu falou dessa parte de lead, gestão de lead, que características que uma empresa de complexidade alta apresenta nessa parte de gestão de lead? Boa. Características. Essa é uma boa questão, né? Empresas complexas, qual é a diferença entre uma empresa complexa e uma empresa não complexa na parte de gestão de leads, os seus inputs, o tratamento dos leads, né? O que tu acha assim, Ariel? A gente pode colocar o quê? A gestão de escoragem de lead, acho que é um bom ponto, né? Empresa complexa. A gente vê também vários outros que a gente consegue colocar filtros avançados já para tentar filtrar. Eu vou usar o termo lixo, né? Não que seja lixo, né? Mas lead não alinhado ali com o que está esperando, né? Acho isso também. Toda a parte de integrações com os canais de entrada, né? Landing pages diversas. O que mais que a gente pode colocar ali também as campanhas, né? O UTM tá vindo direitinho. Isso daí a gente vê que muitas não tem, não consegue fazer bem essa gestão. Deixa eu ver. O Valarião quer complementar, vai enquanto eu tô pensando também. Até para conseguir ficar mais, talvez, né, vou tentar aqui deixar um pouco mais didático para quem tá vendo. Quando a gente pensa numa empresa ali com uma maturidade mais inicial, mais básica de funil de leads, tá? Cara, a gente vai estar falando de integração de canais. Então, por exemplo, o lead que sai do site, da landing page, tá sendo cadastrado ali. Isso são coisas bem básicas, né, que a gente tem no CRM hoje. Eu vou ter uma lista ou uma visão de funil dos leads que eu tenho, de fato, do meu funil. E com as etapas, então, provavelmente essa empresa que tem um nível de maturidade um pouco mais baixo, ela até pode customizar as suas etapas, colocar campos obrigatórios, algumas etapas específicas do funil dela para chegar até a conversão e tudo mais, cadastrar os seus motivos de perda. Isso é um funilzão bem básico, tá? Quando a empresa já tem isso, a gente vai para um outro nível de maturidade, que daí a gente começa já a pensar em qualidade, processos e eficiência. Então, um plus disso aí o que o Ranzittel comentou. Cara, é importante começar a traquear as UTMs. Isso a gente vê que de um cliente básico, normalmente ele não tem tanta essa preocupação mais inicial. E aí já um intermediário mais avançado, ele vai estar traqueando todas as UTMs. Por quê? Eu quero qualidade, métrica de qualidade. Eu preciso saber qual campanha está dando certo. A fonte do lead, né? Exato. Para depois eu ir acompanhando isso e saber quais campanhas estão dando certo e quais não estão dando certo. Sim. Quais estão atraindo leads. Daqui a pouco tá fechando negócio, mas ele não é tua classificação A de cliente ali, né? O teu ICP mesmo é outro. Então, tu consegue começar a ser um pouco mais estratégico. Outro ponto que avança em relação a isso, dos leads ainda, é a devolutiva depois para tuas campanhas de marketing. Então, integrar o teu CRM de volta com o Facebook Ads, Google Ads, etc. para dizer, olha só, esse lead converteu, esse aqui não converteu. Então, e aí vai munindo o teu gerenciador de anúncios para ele cada vez trazer mais leads alinhados ao que tu tá fechando. E aí indo mais avançado ainda, daí por isso que a gente fala do setor financeiro, tá? O financeiro, mas não necessariamente só o financeiro. É que a gente vê mais essas coisas. A gente vê mais lá. Inclusive, a gente trabalhou no projeto lá, eu fiz parte na época que eu era desenvolvedor. A gente fez umas implementações de automatização de descagem em massa para leads, sabe? Então, isso daí foi uma ferramenta assim, bem mais complexa, foi um projeto bem robusto aí e desafiador, onde quanto que era o volume de leads lá? Eram alguns milhões, né? Cara, era milhões.
tinha milhões de leads, então tinha toda uma inteligência para classificar esses leads e verificar quais, vamos dizer assim, qual classificação, não digo, meio que classificar, segmentar esses leads por produtos e para o time de vendas começar a trabalhar ativamente. Sim. A própria gestão de distribuição, né? Até complementando isso aí que o Ariel tá falando, isso, cara, ótimo exemplo, sabe? Ótimo exemplo. Imagina, tu tem milhões de leads entrando e daí tu vai ver qual é o melhor pote para ele colocar. Um exemplo assim, ó, vamos pensar, isso daí é um banco, então dá para falar bem assim desse case. Uhum. Tu nunca teve nenhum relacionamento, então ali tu vai cair num pote que a gente chama lá de um novo cliente. Uhum. E daí, cara, daí tu é um banco onde tu tem uma capilaridade nacional. Tu tem pontos físicos, atendimento, etc., pelo Brasil inteiro e várias cidades. Uhum. Então daí tu vai ter que ter uma complexidade para saber para qual é a melhor ponto de atendimento que está mais perto. Daí tu vai distribuir para aquelas pessoas, né, para os atendentes lá, eles vão tentar entrar em contato, etc e tal. Se tu tá numa cidade que não tem nada perto, daí tu tem que cair numa jornada digital, que daí tu vai para uma venda online, uma ativação online. E daí também tu vai ter o cara que já é teu cliente, entendeu? Tipo assim, ó, tu tem um exemplo, tu tem conta eu vou usar no banco X, só que daí tu não tem o cartão de crédito. Então daí, cara, vamos de alguma forma trabalhar, porque daí não acabaria não sendo lead, né? Mas daí vai dentro do relacionamento, vamos ofertar melhores produtos, mas tu vai distribuir essa próxima melhor ação, né? Uhum. Para dentro da tua base ali, para daqui a pouco o teu gestor de relacionamento, ele vai estar entrando em contato contigo, ele vai estar trabalhando, ele vai estar te ofertando isso, entendeu? Então a gente chamava isso, ou então eu fiz um empréstimo e eu terminei de pagar esse empréstimo. Cara, vamos fazer mais um. Ou então vamos refinanciar o teu empréstimo, né? Daí tu tem os potes lá, o histórico até 30, mais de 30, né? Que daí tu vai trabalhar com taxas diferenciadas, refinanciamento. Então esse é um ótimo ponto, assim, sabe? Quando a gente fala, assim, de empresas complexas, daí tu acaba tendo até isso, né? Tu trabalhar a próxima melhor oportunidade. Esse cara, eu tenho várias oportunidades que ele pode fazer. Cara, mas qual é o que faz mais sentido eu trabalhar ele nesse próximo momento, entendeu? E quem é o meu... Quando eu já sou grande, né? Vamos falar assim, quem é por qual canal eu acesso esse cara? Um canal de uma pessoa humana, um físico, um bot, uma venda online, sabe? Uma jornada de WhatsApp. Daí daí a brincadeira começa a ficar boa mesmo. Daí a complexidade pega. Sim, daí tu consegue fazer aquela... caminhar para o que a gente sempre conversa, daquela coisa de ultra personalização hoje para cada cliente, né? Isso. De conseguir... entrou um cliente novo aqui, é essa esteira aqui que ele vai seguir, daqui a pouco ele compra um produto, ele já muda de nível, e aí eu vou ter uma outra conversa com ele, eu vou ter um outro formato ali, e levando ele dentro da minha esteira ali de um jeito bem personalizado. E uma pergunta que me bateu em relação a, não sei se isso é complexo ou não, mas a questão de, por exemplo, eu tô lá botando o input dos dados, tá entrando um lead. Para empresas, para não acontecer aquele problema de duplicação de dados em uma empresa grande que tem um grande volume de lead entrando, né? Como que pode ser feito isso na implantação ali para que ela não tenha esse problema futuro ali? Não sei se isso é complexo ou não é... Cara, isso não é uma questão complexa. E daí vai entrar no caso de unificação. Mas eu vou responder esse ponto aí. Eu só queria complementar lá finalizar o exemplo que eu tava dando. Que até pra disso que o Rosenthal comentou e pra ver... só complementar um pouquinho mais em relação às complexidades, porque nesse cenário, então, nesse projeto tinha alguns desses potes ali, que era a classificação dos leads ali que o Rosenthal comentou, tinham alguns que era a prospecção ativa do time de Inside Sales da empresa, né? Então, e aí tinha um volume gigantesco de leads, milhares, milhões de leads, e aí fora toda essa complexidade, todas essas regras já implementadas ali para direcionar qual lead vai para qual pote e tudo mais, a gente tinha também o desafio dessa questão de ser o mais produtivo e eficiente possível. Então, um vendedor que está lá, ele pega ele tem uma lista de leads que estão atribuídas para ele para trabalhar. E ele vai lá um a um, ele tenta ligar
ele tenta mandar um contato, alguma coisa assim, aí ele não consegue, ele vai pro próximo, ele bota uma atividade futura e por aí vai. A gente fez meio que um algoritmo que faz isso pelo vendedor. Então, com integração com uma parceira de telefonia, né? Então, a gente conseguiu plugar o sistema de telefonia, as APIs ali dentro do CRM do Salesforce, e o agente, digamos que eu, Ariel, sou um dos vendedores dessa empresa, eu vou lá, eu quero começar a atender leads de... Qual que tu falou? Refinanciamento. Leads de refinanciamento. Beleza. E aí ele começa a fazer a descagem em massa para vários leads. Vários leads. E aí a gente começa a identificar. Esse lead, o telefone é inválido. Então a gente já, depois de algumas tentativas ali, já invalida esse telefone, vai tentando outros telefones e ele vai fazendo todo um algoritmo ali para otimizar o tempo do vendedor e de fato mandar para a pessoa só quem atende. Quem atende. E quem com o número é válido e etc. Entendi. Então, no momento em que o lead atende e ele tem uma interação com, digamos, não é uma IA, agora eu acredito que porque na época não era hype ainda. Tinha uma gravação que eu sempre entendi, então assim, alô, tá me ouvindo? Isso, é isso aí. Cara, quem é que faz essas ligações em massa aí, ó? Aqui o homem. E daí, no momento em que tinha uma conexão positiva ali, ele já disparava pro primeiro... O primeiro atendente. Na verdade, não é pro primeiro. Tem também uma regra de distribuição para os agentes que estão online, disponíveis ali para atender. E aí ele mandava o áudio, né, de quem atendeu, o Rafael Dalla atendeu, e aí manda para mim, e ele automaticamente abre a tua visão 360 dentro do nosso CRM. Já no cara atendendo, né? Até um ponto, quando a gente recebe as ligações aí de call center, né? Aonde, alô, daí tu dá o alô, fica e cai, porque ele fez as ligações em massa, tem os agentes ali esperando, né? E daí os agentes já foram ocupados por outras pessoas que atenderam naquele momento e já foram direcionadas. Entendi. Então por isso que não tem agente disponível, daí cai. É isso como a gente desenvolveu isso, eu tenho umas manhas também, né? Quando algum de call center me liga, eu não falo alô, eu só ligo aqui, eu espero. E aí muitos caem já. Porque eu não dei alô, como se eu não tivesse respondido. Então, isso ajuda a tu ficar ali, tu vai ser marcado daqui a pouco como um telefone não válido. Ele vai diminuir as tuas ligações. Faça isso, tá? Bom, Fica a dica. Isso daí dá corte, hein? Um macete pra parar de receber ligação de cliente. Eu acho que já estão evoluindo nisso, tá? Porque tem vários call centers que eu não dou alô e ele segue. Ele segue. Ele segue, não cai. Mas faz a evolução é assim, tira esse algoritmo e fica ligando. E quando tem a complexidade para implementar isso aí é punk, né? Mas, já que a gente falou disso daí, antes de passar para a parte ali que eu perguntei da unificação de dado, qual é o nível de complexidade quando a gente fala de omnichannel, né? Tipo, porque, cara, vou dar um exemplo. Eu preciso ter a visão, o cliente precisa ser atendido quando ele entra por um direct, quando ele entra por um WhatsApp, quando ele entra pelo chat do meu site, quando ele entra... Como fazer essa integração a nível de ter a visão 360, que a gente já conversou bastante sobre isso ali, que muita empresa, cara, tem que ficar repetindo no mesma plataforma, várias vezes a mesma história ali, né? Sim. Sem mudar. Qual é o nível de complexidade dessa integração omnichannel real, assim? E se é possível? Acho que é possível, né? É possível fazer isso, né? É que assim, o que vai depender... Depende da... A bela resposta. Depende. Mas depende da solução de omnichannel que tu vai escolher. Porque se tu for customizar ela, eu acho que ela vai ser bem complexa. Agora, por exemplo, se a gente obviamente falar de Salesforce, a gente tem o omnichannel da Salesforce, a gente tem o Digital Engagement, então a gente tem ferramentas que daí tornam isso mais fácil, porque já está tudo dentro do ecossistema. Ajuda a diminuir a complexidade. Diminui bastante a complexidade. Então, esse exemplo, eu tendo o Digital Engagement ali, configuradinho no meu CRM, eu tenho meu time de vendas, de atendimento, que faz o atendimento ou a venda por WhatsApp, isso já está integrado ao meu CRM. Então, ele nem sabe, né? Ele só marca qual é o canal que ele está saindo e para ele é tudo chatter, entendeu? Ele pode estar falando pelo site, pelo WhatsApp, pelo Instagram ali, tudo. Pelo mesmo chat. E ele vai ficar na visão 360. Então o Rafael Dalla tá entrando em contato com o SR, falou com o Ariel pelo WhatsApp,
falou por telefone com o Marcelo e mandou um e-mail pro Douglas, isso vai ficar como atividades na tua timeline lá dentro. Dentro do mesmo dashboard ali, da visão 360 do Rafael Dalla. Ele vai ver ali, porque eu tenho o e-mail corporativo ali do Douglas, já tá sincronizado no CRM, eu tenho o WhatsApp, era comigo, né? O meu WhatsApp tá sincronizado no Digital Engagement, então as conversas já estão lá dentro. O meu telefone também, né? O telefone, daí a gente tem um serviço de telefonia que daqui a pouco tu ligou e tal, fica também sincronizado lá. Sim. Então, até nesse caso que eu falei das descagens, tinha as ligações gravadas e tudo, tu conseguia consultar pelo CRM e escutar a gravação. Show. Né, das ligações. Mas isso que o Ariel falou, pensa assim, ó, isso aí a gente tá trazendo, cara, dentro do ecossistema da Salesforce, tu vai ter tudo isso integrado e ele já é pensado para tu ter a melhor experiência, né? Então, quem tá utilizando. Então, ali acaba sendo... o telefone, ele sobe ali sei lá, a interface de telefonia do Sales e tudo vai estar falando por aqui, né? Então, tá tudo... Ao mesmo tempo que eu tô digitando, eu tô falando com WhatsApp, etc, cara. E falando direitinho. Não, eu tenho uma solução de cada. A minha integração do WhatsApp é uma, minha integração com Facebook e Instagram é outra, minha integração de telefone é outra. Cara, daí o bicho pega ali, entendeu? Dá pra fazer. Só que daí a brincadeira começa a ficar complexa bastante, né? Então aumenta bastante. Sim, tanto complexidade pra fazer também de perda de dados, né? De bug, alguma coisa. Dependendo da implementação, sim, né? Sim, se for mal implementado, sim. Daí tem que começar a ter essas preocupações porque vai ter customização, vai ter desenvolvimento de integrações. Então, quando a gente fala de integração, eu preciso ter resiliência, redundância ali, eu tenho que dar vazão para a quantidade de dados. A volumetria. Né? A quantidade de usuário que vai estar usando também. Daqui a pouco, cara, se eu tenho 3, 4 caras é uma coisa, se eu tenho 1000 é outra, né? Exatamente. Daí há prós e contras, eu vou colocar assim, né? Mas, obviamente, se tu começar a botar um monte de solução diferente, cara, a complexidade vai aumentar bastante. E falando da parte de unificação de dados, para eu acho que é porque eu penso que sempre tem dois momentos que eu vejo, né? Tipo, eu tenho hoje um sistema que tá sujo, que tem muito dado duplicado, e aí vem a parte daquele momento de unificar os dados, né? Fazer essa limpeza, essa higienização no meu sistema. Mas depois disso também vem um outro momento, para eu não voltar a passar para isso. A passar por isso de novo, né? Qual o nível de complexidade das duas situações, quando eu preciso higienizar e quando eu preciso depois manter esse sistema limpo? Cara, esses pontos que tu trouxe, até não tinha pensado inicialmente no episódio, mas ele faz sentido, são dores de empresas complexas, porque não é a dor da empresa pequena, porque ela ainda não passou por esse momento. Ela vai passar. Sim. Todas elas que crescerem vão passar por esse desafio. Até as que não crescerem, talvez. Porque é aquilo que eu falei em outras vezes. A empresa, sei lá, digamos que a empresa é bem pequena, ela tem um sistema hoje, que faz tudo. Daqui a pouco ela começa, cara, eu tô precisando amadurecer meus processos, eu preciso, ter uma eficiência melhor, uma visibilidade de tal informação e etc. Ela começa a se munir de mais ferramentas, mais sistemas. Então daqui a pouco, eu preciso de uma ferramenta de NPS, eu preciso de um CRM, eu preciso de uma ferramenta financeira, de gestão financeira e tal e tal. Cara, eu vou começar a ter vários silos na minha empresa, porque eu não consigo. Agora eu tenho que cruzar tudo, daí eu começo a ter um monte de planilha. Né? Então, esse é o caminho que vai indo. Depois vai indo para integrações e tudo mais, e aí eventualmente tu vai acabar também passando por essa questão da duplicidade. O projeto de unificação, né, falando como um todo, um projeto de visão 360, para quem tá nesse cenário de dados em duplicidade, ele é um caso bem complexo mesmo. Tanto que né? Bem. A gente, orgulhosamente... Ainda mais de uma empresa complexa. A gente tá podendo... Vamos dizer, orgulhosamente falar aí que a gente tá virando um case, uma referência nesse tipo de projeto. Já tem uma autoridade para falar isso aí, né? Sim. Case de unificação cadastral. Se for ver em quantidades, não é tão grande, mas é porque é um projeto de 1 ano, tá?
Sim. Não é menos do que um ano, um Sim. projeto de unificação. Então a gente teve 2 grandes cases, empresas listadas em bolsa, grandes mesmo, onde a gente fez o projeto de unificação cadastral delas e conseguimos sucesso em ambas, né? Então 100% a gente tá, né? Orgulhosamente a gente pode dizer que a gente consegue gerar muito valor nessa frente, né? Sim. Bom mesmo. E estancar, né, esse problema, porque é um desafio estratégico para as empresas. Sim, né? Elas sim. começam a se limitar estrategicamente por não ter essa visão de dados. Então, no momento, a empresa que já está passando por isso, cara, eu não consigo ter uma visão da minha carteira, porque eu tenho, o cliente está duplicado, todo mundo cadastra o cara de novo, eles não usam a conta e etc. Às vezes até por cultura ou processos mesmo da ferramenta. Eu tenho múltiplos canais que estão integrando e eu não estou conseguindo estancar isso. Isso é um problema grave e complexo. A solução é complexa, mas ela é necessária e ela gera muito valor, né? Claro. Exato. Então, com certeza, esse é um cenário de empresas complexas. E também manter a saúde da org e os dados de qualidade também é um desafio complexo, né? É. Então, tem que entender muito o modelo de negócio, porque não é toda empresa que vai conseguir obrigar o cliente a informar o CPF em todos os casos. Sim. Então, tem muito da especificidade do negócio. Uhum. Mas, E tá vendo, às vezes também tem, não é nem o CPF, é o CNPJ, tu tem grupos econômicos, né? Uhum. Que daí é o mesmo cliente, tem várias empresas abaixo. Isso daí a gente vê bastante, né? Mas daí esse é um problema realmente ali que tu vai ter ali com a maior parte de empresa grande, né? Empresa onde tem capilaridade, eu tenho local, eu tenho filiais, eu tenho concessionárias, né? Uhum. Em lugares diferentes. Daí a mesma empresa, por exemplo, assim, eu compro caminhão aqui no Rio Grande do Sul e tô comprando no Mato Grosso. Um exemplo, tá? Aham. O que vai acontecer? Cara, o cara lá do Mato Grosso fez um cadastro, porque quem tá comprando é o outro CNPJ, é outras pessoas, né, que estão indo, mas se tu for olhar ali, quem tá pagando a conta é o mesmo grupo, cliente. sabe? Aham, entendi. Então, cara, é que dentro da jornada de atendimento, vamos chamar assim, né? O normal ali, tu vai pelo normal, mas daí depois quando tu vai tá aumentando, tu vai começar a se deparar com isso. E se tu não tiver travas ali dentro, eu vou colocar, né? Se isso não tiver mapeado, não tiver um conceito de... Eu vou usar o conceito de um golden record, vamos colocar assim, né? Para esse cara dali, ele está sendo um agrupador, etc. Cara, daí tu começa a duplicar e depois tu... Ó, Sim. aí o bicho pega. É Então, bola de neve, né? Cara, esse termo, ele é um termo de tech, mas principalmente também é um termo muito de negócio, né? Sim. Eu vejo ali, sabe, E é difícil, cara. Basta, aí é... Ó, quem tá com essa dor aí, ó, tá aqui a solução. Já temos 2 belos cases, gente, ó. Quem tá escutando pode nos chamar pra falar aí e vamos trocar uma ideia. E isso daí me faz lembrar se tu tá com problema de duplicação de dados ou quer desbloquear o potencial do Salesforce, o primeiro passo normalmente é através de um processo de assessment. E para quem escuta aqui, quem está acompanhando o podcast, a gente sempre entrega esse processo de presente. Se tu tá habituado no ambiente Salesforce, sabe que é um processo que pode custar aí seus 10, 20, 50 mil reais, dependendo da complexidade do projeto. Mas se tu tá acompanhando o podcast, a gente vai liberar um código que quando tu for solicitar ali o contato com a SR, tu vai colocar e a gente vai entregar esse processo aí de presente para ti, com o maior prazer, para poder criar esse plano ali de desbloqueio do potencial aí do CRM na tua empresa. Qual o código que a gente pode colocar? Rosenthal. Rosenthal, vai pra fogueira hoje. Sem complexidade. Pode ser? Pode boa. ser. Sem complexidade. Então, lê o QR Code aqui ou clicou aqui embaixo na descrição no link para entrar em contato ali com a SR. Vai ter um espaço para tu colocar o código ali. Tu escreveu sem complexidade, a gente já vai saber que tu ganhou esse processo de assessment e vai entrar em contato aí contigo para poder desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. E sem nunca sair de um episódio de podcast sem falar sobre isso, qual é o nível hoje de complexidade de integrações com IA, com inteligência artificial? Quais são as possibilidades de integração com uma inteligência artificial? O que vocês veem hoje, começando por ti, Ariel, o que vocês enxergam hoje de, cara, a IA está caminhando para isso daqui, está indo para esse nível de complexidade, pode ser usada nesses casos aqui? Na Salesforce, a gente tem esse assunto de IA já há um tempo, né? Com o Einstein, que é a nuvem de inteligência artificial ali da Salesforce. Que agora é o Agent Force, né? Exato. Assim, a gente já tem
vários use cases ali mesmo. Acho que para praticamente todas as nuvens, as nuvens core ali, sempre tem já alguns casos aplicáveis. E aí o nível de complexidade, quando a gente fala de isso estar embarcado ali, a gente usar as funcionalidades embarcadas do Salesforce, eles abstraem muita coisa, então fica um pouco mais fácil. A complexidade nesse cenário, quando a gente usa as funcionalidades nativas do Salesforce, é em basicamente conseguir utilizar as funcionalidades padrão, né? E conseguir que os dados corretos estejam lá dentro. Entendeu? Exato. Então, Boa. evitar muitas customizações ou ponderar muito bem elas para não perder essas funcionalidades. E no momento que tu tem as ferramentas do Einstein, daí são várias funcionalidades do Einstein que tu pode contratar elas. Então, é Einstein pro Marketing Cloud, a gente pode falar de IA para gerar o conteúdo, a copy da tua comunicação, do teu e-mail, mensagem, etc. Tem outras lá que é o STO, é o Send Time Optimization, que foi o que o Rosenthal comentou antes de... Ele vai começar a aprender qual é o horário que tu responde, ou que tu abre o e-mail, esse tipo de coisa. Então, tem alguns tipos de funcionalidade já que a gente consegue ir embarcando nesse cenário. Essas já são as embarcadas, né? Essa daí seria habilitar e botar pra funcionar, mas não... Se tu tiver o recurso tu tem as licenças ali, tu vai. Mas esse daí não são, tipo assim, em termos de complexidade para dentro do Salesforce, isso daí é baixo. É baixo, né? Baixo. Mas vai lá que eu tô... Porque eu tô... Cara, eu tô muito aceso nesse assunto. Eu tô só esperando o grito terminar. On fire aqui, ó. Bom, esses são alguns exemplos de marketing. Na parte também tem nos de vendas, daí um pouco mais focado para abordagem comercial, ou então como que a gente qualifica automaticamente, né? Normalmente nos casos de clientes que a gente tem, ele acaba utilizando um formato de escoragem customizado. Né, que eles mesmos identificam seus parâmetros de escoragem de leads e tudo mais, mas tu tendo o Einstein ali, ele também já consegue tanto trabalhar nessa parte de escoragem, de entender o teu lead mais aderente ali, ou o teu melhor público-alvo, né? E também a questões de previsibilidade, ele consegue dar algumas questões de forecast com base no teu funil, na tua oportunidade, dar dicas ali, né, insights em relação ao teu funil comercial. O que mais tem? Tem mais coisa? Tá Nativas? Bom. Cara, deu. Agora comecei, agora não para. É que eu tô estudando bastante. Um monstro. É que eu tô estudando bastante isso, porque eu acredito principalmente a questão da produtividade, eu acho que ela vai aumentar muito. Será que vai substituir? Cara, substituir eu acredito que não, mas vai ser o que se fala muito, vai ser um commodity para futuro, assim. Obrigatoriamente ali, o teu dia a dia, ele vai ser mais produtivo e tu vai pegar mais coisa, né? Que nem, por exemplo, eu acho que o Ariel tá falando essas questões já que já tem dentro dos seios, né, a partir das tuas licenças. O Agentforce agora, tu já tá conseguindo ligar ele junto com a telefonia, ele tá funcionando muito bem em inglês, mas a gente sabe que para vir pro português vai ser um tempo onde ele tá escutando a conversa e ele vai conversar contigo como uma pessoa, né? Então ali ele já tem e que por baixo ali é como se fosse uma conversa com o prompt do chat GPT, né? Então ele tá usando o OpenAI por baixo ali. E daí ele tá tendo a conversa e tá tomando as ações, etc. Óbvio que, vamos ver, não deixa tudo automatizado, né? Deixa acompanhando ali até ter um grau de certeza que tá tudo certinho, isso daí vai. Mas a gente tá falando isso aí muito das coisas já de dentro do próprio Sales, né? Criação de atividades automáticas, né? A gente tava, acho que era conversando ontem, né, sobre, né, cara, que daqui é como é que eu vou dizer assim, uma boa utilização do CRM também é ter todas as oportunidades que a gente tem ali dentro, ela já ter uma próxima atividade a fazer. E se não tem, tá estranho. Então eu já ganhei ou eu perdi, mas, cara, se eu tô trabalhando nela e não tem uma atividade, cara, tá errado, sabe? Tem que ter uma nova atividade. E agora ali, porque de onde eu tirei esse insight aí lendo sobre as questões do Agentforce, aonde ele já está gerando a próxima atividade independente ali, já está colocando a pessoa, já está dizendo o que tem que fazer, né? Sim, muito bom, isso é muito bom. Isso, então tem toda essa parte, né? Análise de dados também, né? Tudo, a própria a realização das atividades repetitivas, né? Tanto para a parte de atendimento como para a venda, a parte de cálculo de roteamento, né? De rota de vendedor, rota de quem faz a parte de assistência técnica também no field, isso daí já está fazendo, então... Cara, tu tendo as licenças corretas hoje ali, o IA ele vai te ajudar muito. E olhando por dentro dos seios, isso daí ele vai ter a complexidade, eu acho, de configurar, né, Ariel? Eu acho que não posso também dizer que isso é algo que não é complexo.
ela é pra gente começar a colocar isso dentro do dia a dia. Eu não sei se tu vai ter a complexidade técnica, não é tanto, eu acho que é mais processual, né? Pra pessoa, né? A utilização, até o que eu tinha comentado antes ali, tecnicamente não vai ser tão complexo de implementar. O complexo vai ser a questão de dados e processos. Sim, o input mesmo. Ali. Quais os dados vão estar armazenados, a gente está armazenando no local certo para munir. Sim. Sim, se eu começar a fazer um monte de customização, não tá integrar com os objetos padrão do Salesforce, não vai funcionar bem, né? Daí é certo. E tem um outro ponto também que daqui a pouquinho, eu já vi casos também que, cara, eu estou usando a IA, mas eu não vou usar a IA do Sales. Eu tenho lá o meu contrato lá com o ChatGPT e eu tenho acesso às APIs. Aí tem complexidade, porque tu vai ter que estar chamando uma IA externa, vamos colocar assim, essa IA... dado. Exato, daí tu tem uma complexidade boa de integração, tá? Aí tu tem, mas dá pra fazer e tem cases bem legais sendo feitos assim, tá? Tem muita gente que usa IAs que não são as do Salesforce e daí via integração tu consegue utilizar e funciona com uma beleza, sabe? Mas daí é complexidade técnica também, né? Técnica de dados, daí o bicho pega. Entra na seara integrações ali. Sim, né? sim. Daí a gente o tem que eu percebo durante todo o podcast, na real, é que é o seguinte, quando a gente tá falando de ambiente Salesforce, simplifica muito, né? Estar usando 100% do ambiente Salesforce. Quando a gente começa a falar sobre integrações, excesso às vezes de integrações, dados espalhados em trocentos lugares ali, aí a gente começa a ir para essa complexidade de integração geral ali de dado, né? Uma pergunta que eu ia fazer, mas é bem básica, assim, só porque, cara, eu sempre trago minhas experiências aqui no podcast e eu falei pro Ariel, há bem pouco tempo atrás, cara, eu sou o ranço do suporte ali, né? O suporte sempre... eu fico de cara às vezes com os negócios. Mas a Hosting era há pouco tempo atrás, não faz muito tempo que tá assim. Eles colocaram o suporte lá. Bot de atendimento? Isso. Cara, o bot deles tá sensacional. Melhor atendimento que eu já tive na vida, assim. E aí, qual é o nível de complexidade, por exemplo, pra eu colocar lá na minha nuvem de atendimento um bot, por exemplo... Humanizado. Isso, exatamente. Cara, e já tem hoje. Hoje o próprio AgentForce, né? Que é o que já está integrado hoje ali com o Salesforce, essa nova... Cara, eu gosto eu chamo assim um Einstein 2.0, né? Que ele tem essa, né, do Einstein, ele tem mais coisas também. Porque tu concorda que hoje, quando tu vai falar, cara, vou usar o ChatGPT, que é o mais famosinho, ou então, sei lá, vou usar o Copilot ali da Microsoft, ele consegue ser humanizado e tu consegue dizer, cara, me responda como uma pessoa de 80 anos. Ele vai responder que nem o velhinho. Me responda como uma criança da primeira série. Ele consegue simular personalidade, né? Sim. Hoje o AgentForce vai ser a mesma coisa. Hoje o bot... Ele sabendo, eu vou ter, tipo, antes a gente tinha bots onde tu tinha que programar a árvore, né? Hoje o bot, ele já consegue fazer uma autoprogramação de árvore de atendimento, tá? E daí depois, conforme for ali os atendimentos dele, ele tá fazendo bem, tu tá dizendo que aquilo tá correto, então ele aprende, e daí aquele agente ali, ele vai ser bem mais assertivo, eu vou colocar assim, né? E a própria forma ali dele se passar muito por uma pessoa, hoje isso a gente tá vendo que tá evoluindo cada vez mais, né? Sim. Então dentro do Sales já tem isso. Sim. Tá? Então, porque eu vou te dizer, nesse caso ali, e agora eu tava lembrando desse caso ali do suporte que eu precisei, que era uma questão de apontamento de DNS, mas tinha que ser por IP e tudo mais. E, cara, eu já passei outras vezes pelo atendimento e antes sempre era um humano ali. E, cara, eu levava, às vezes, sei lá, minutos, quase horas ali, até resolver todo o problema. E com a IA foi rapidinho, uma experiência boa. Cara, foi 5 minutos. E foi assim, ó. Só que foi... Eu sabia que era uma questão complexa e eu não sabia que eu ia falar com um bot antes ali, né? Eu achava que eu ia seguir para um humano. E aí eu fui lá no ChatGPT, escrevi para ele o problema e pedi para ele ser didático o suficiente, tipo, ele escrever aquele meu problema de uma forma didática o suficiente para eu mandar pro humano. No final foi uma IA falando com outra IA. Exatamente, isso daí aconteceu. Isso daí. Aí ele me trouxe ali uma mensagem bem mais didática para eu poder mandar para um humano, no caso. E aí quando eu mandei, ela era tão didática que foi para IA. E a IA respondeu com uma mensagem todo o meu problema.
mas tipo, hoje resolveu o problema assim, em uma mensagem e já era. Esse é um ponto que nem, tipo assim, para empresas complexas vai funcionar da mesma forma para empresa complexa para não complexa. Claro. Tudo depende da qualidade dos dados, né? Aonde a IA ali vai estar treinando. Sei lá, o grau de conhecimento de coisas fora, né? Daquele contexto dela. E daí, cara, hoje a gente já tem isso já embarcado dentro do Sales ali com a Agentforce. Sim. E se tu quiser, não tenho, eu vou usar, eu pago pelas APIs do ChatGPT, da OpenAI, né? Cara, então daí vai ser a complexidade, vai ser da integração. Mas hoje essa questão de bot, ela tá extremamente evoluída, cara. Show. Cara, e tem qual outro ponto que tu acha de nível de complexidade para grandes empresas que é bom a gente falar no podcast? Assim, voltando ao gancho que antes da gente cair no assunto IA, a gente estava falando da duplicidade de contas, né, e tudo mais, que é um cenário bem desafiador. Junto disso, até um ponto que não foi comentado, outra questão que é bem complexa é questões de empresas complexas que a gente está falando empresas que têm uma capilaridade alta, então utiliza franquias, utiliza lojas próprias, pontos de atendimento espalhados, né? A gente tem, às vezes, na verdade, praticamente todos esses cenários, a gente tem regras de visibilidade diferentes também. Então, não é todo o registro que fica visível para toda a minha rede, né? Então, a gente começa a ter que criar ou configurar ou implementar algum algoritmo, algum mecanismo de controle de visibilidade e de acesso a essas contas. Então, que é algo bem comum é que a gente fala de, por exemplo, nos projetos, em todos os nossos 2 projetos ali de unificação que a gente já atuou, foi necessário a gente teve que ter um controle de segurança ali, porque eles chamavam muito do canibalismo, né? O canibalismo entre os pontos ali, as franquias, lojas e pontos de atendimento. Então, e isso para se fazer no CRM não é simples, não é trivial. Inclusive, se for utilizar ferramentas, funcionalidades nativas da Salesforce também, é algo bem complexo de se fazer. Então, a modelagem, a arquitetura ali de como que foi desenhado as contas e como que ela vai ser vista pelos pontos de atendimento vai ser game changer ali se vai dar certo ou não. Então, ele vai ser totalmente dependente do sucesso ou do fracasso do projeto. Então, esse é um ponto bem complexo ali que tem que ficar atento. E que também, ainda ligado a esse assunto, né, da duplicidade de dados e tudo mais, né, dessa visão estratégica dos dados, empresas complexas acabam precisando, né, inevitavelmente em algum momento, de ter uma centralização de dados para a gente conseguir ter uma visão mais estratégica, né? Então, o que a gente fala normalmente da parte de BI, de ter um data lake, começar a gerar relatórios, cruzar esses relatórios de diferentes fontes de dados, né? Então, e aí tem algumas alternativas, né? A gente também falando de funcionalidades nativas, né? De produtos nativos Salesforce, a gente consegue fazer isso com o Tableau, ou então dá para fazer de outras formas, customizada, daí tem um outro nível de complexidade também, onde tu pode subir o teu próprio data lake, integrar todos os teus serviços com essa grande base de dados, vamos dizer assim, para daí tu conseguir ter, daqui a pouco, começar a criar aqueles dashboards que cruzam absolutamente todos os dados dos sistemas, e tu consegue ter, de fato, um poder nas tuas mãos ali para conseguir cruzar esses dados e gerar insights estratégicos. Então, um ponto, né, bem importante é essa questão, tanto do Tableau, até um ponto, o Tableau e o Data Cloud. O Data Cloud ele vai ser o lake. É mais pro... É o lake, né? É a gestão dos dados ali dentro, né? Não, mas é o Tableau. O Tableau é visualização. O Tableau então é a parte de visualização, né? E o Data Cloud, tu consegue... É o armazenamento ali da informação. É tanto o processamento, e também ali tu pode utilizar ele como lake, não com as origens dos dados, não só de dentro dos seios, né? Mas de várias origens diferentes que tu vai cruzar, tu vai tirar visões, pode estar abastecendo os seios, tu pode estar abastecendo o Tableau, pode estar abastecendo outros sistemas. A gente vai ter uma implantação de Data Cloud num varejista top aí do Brasil agora. Show. Nós estamos puxando essa é legal. E aí, conectando com isso também, um outro ponto que a gente já até mencionou, mas talvez não ficou tão explícito, é que as empresas complexas, elas demandam mais integrações, né? Então a gente falou já disso. Só que com as empresas complexas, elas normalmente, para atender de forma
com a gente, como a gente estava falando, com aqueles critérios de ser resiliente, de ter redundância, de ter uma capacidade de processamento de dados, a gente caminha para ter um barramento ali, um time de integração de dados. Né? Então, ou alguma ferramenta, alguma plataforma que consiga conectar isso. Né? Então, a gente tem essas possibilidades. Eu posso criar um time, eu posso construir um time interno ou terceirizado, etc., que vai construir essa minha camada de integração, ou eu posso utilizar ferramentas. Daí também a gente tem dentro do ecossistema Salesforce a Mulisoft. Né? Então a gente muito tem bom. Que aí a gente conseguiria plugar todos os produtos. A Mulisoft consegue plugar o Salesforce com o Data Cloud ou com qualquer outro serviço externo, com qualquer SAP, API, com banco TOTOS, de dados. com várias outras coisas. E que consegue trafegar grande quantidade de dados, né? Grande quantidade, E, exato. e ele diminui complexidade também, né? Tu pode fazer um microserviço atrelado ali, ou tu pode fazer tudo a partir de... Como é que eu vou Mais dizer declarativo, assim? né? Exato. É um desenvolvimento mais declarativo. Ou de quase um não no-code, é tão, né? Não é tão hard code assim, sabe? Tu vai ter um bom monitoramento, né? Porque o que a gente acaba vendo? Cara, vou numa empresa, às vezes, grande, onde tu já não tem bem definida a disciplina de integrações, eu vou usar assim. E daí ninguém sabe como é que tá o sistema se comunica com os outros. Daí tu vai ter uns ali que tu tá lendo banco de dados, outro é um arquivo que é colocado numa pasta, entendeu? Outro é sistema direto conversando com outro, daí tu gera um baita de um acoplamento entre sistemas. Se tu trocar um, tu já sai impactando tudo, né? Então é uma ótima prática tu ter um sistema que vai fazer essa gestão de integrações, né? Sim. A gente tem os dois cases ali dentro da nossa carteira. Cliente onde a gente tem um time que construiu essa arquitetura de integrações e mantém ela, e desenvolve ela, evolui ela até hoje. E também a gente tem outros clientes que optaram por ir pela Mulisoft, e a gente também oferece aí a nossa consultoria especializada em Mulisoft, né? Para daí conseguir conectar essas caixinhas, né? E tem outros clientes também que usam outro barramento, tipo um Sensidia, um WSO2, alguma coisa ali, que daí a gente também trabalha. Cara, e em relação à complexidade de segurança, seja de dados, daqui a pouco do sistema como um todo, o que a gente pode falar, assim, alertar principalmente, tem que cuidar isso daqui porque isso pode ser complexo. Assim, óbvio, toda empresa tem que se preocupar com segurança, né? Sim. Mas quando a gente fala de empresas complexas, o requisito, a barra fica mais alta. A gente começa a ter um número muito grande de usuários. É importante ter, então, esse controle de acesso de quem que consegue acessar o meu CRM ou diversos sistemas da minha empresa e qual o devido nível de acesso. Então, não pode ser menosprezado esse ponto, tá? A gente já viu vários casos ali de clientes onde algum colaborador mal intencionado ou insatisfeito ou sem querer, de diversos cenários, acaba fazendo coisas que não deveriam porque tem acessos que não deveriam ter. Então, cara, em vários casos ali a gente atua ajudando nisso. Óbvio que ele é um pouco mais de negócio, né? Ele normalmente está um pouco mais à frente, a cargo do cliente, mas a gente traz boas práticas e a gente atua junto, né? E auxilia nesse quesito. Então, em alguns casos a gente fazia até de fato uma matriz ali de responsabilidades para a gente definir o perfil. Isso daí é muito... Quando a gente vai fazer um quick start ou uma implantação mais complexa, a gente sempre coloca no escopo esse trabalho e refina isso a nível de definir a hierarquia dos usuários, definir os papéis, os perfis corretos, para a gente conseguir saber quem tem acesso ao quê, quem que pode excluir, quem que pode incluir e por aí vai. E também, outra coisa importante é ter o rastreamento do histórico, né, de fato, de alterações e tudo mais. Não só nem de alteração, até de utilização dentro do sistema, né? De utilização. Sim. Então, nessa parte mais básica, porém nem tanto, importante ter esse trabalho de avaliação. Outro ponto que a gente vê de empresas complexas é a gente conseguir eliminar os ruídos, o atrito de ter que ficar logando em milhões de sistemas o tempo todo. Então, normalmente... autenticação integrada, né? A autenticação integrada, tu usa um provedor de identidade, um single sign-on, coisas da vida, que daí a gente consegue reaproveitar esse usuário. Então, esse aqui é o usuário, é a identidade do Rafael Dalla para a empresa X. Então, todos os sistemas da empresa X podem utilizar isso. E se tu logou uma vez com essa identidade, tu pode acessar todos os teus sistemas. Legal, interessante. Os sistemas que estão integrados.
Então, esse é uma ferramenta isso é bem uma legal. coisa de empresa complexa mesmo. Né? Normalmente. Empresa pequena, não pequena, mas às vezes empresa ali que não tem um ecossistema tão grande, tu não vai ver isso, sabe? Já tu vai em empresas maiores... Ele vai logar por login e senha do Salesforce direto, né? Normalmente. Então, outro ponto que é importante, assim, é meio óbvio, mas é importante ressaltar, o segundo fator de autenticação sempre é uma boa para quem usa o login Salesforce. Para quem usa o seu provedor, daí tem que ver o provedor se ele fornece isso. Um ponto, até enquanto eu acho que também vale por que eu comentei ali, né, do é importante também tu conseguir mapear o que está sendo feito, porque é onde tu tem uma empresa que não é tão complexa, daí é mais controlado, né? Mas daqui a pouco eu tenho uma empresa que eu trabalho com um monte de parceiro, por exemplo, né, eu trabalho com representantes, com parceiros, eu tenho gente espalhada no Brasil inteiro. Tu tem que ter uma forma também até de conseguir... Isso aí é bem uma questão de segurança como negócio, vamos colocar assim, né? De tá acompanhando o que está sendo feito ali dentro e também enxergar. Não adianta só eu ter o login, né? Mas tá cuidando tipo assim, quem tá entrando, mas o que as pessoas estão fazendo. Isso é importante. Teve até compartilhar, isso aí, aquilo eu achei legal. Tinha uma funcionalidade, eu vou colocar assim, onde tu consultava, mercado financeiro tem história, né, cara? Tu consultava ali dentro do cliente a margem do consignado, sabe? Então, como é que tu faz por baixo disso? Tu bota o CPF do cara, tu colocava o número do benefício e daí ele batia num birô externo e esse birô dizia assim, olha, esse cara ele tem um benefício, um exemplo, tá? De R$1.000, a margem que ele pode consignar é 200, tá? E ele tem 100 que ele já está consignado, ele tem 100 disponível. Beleza. E daí, olhando assim, todo o mapeamento assim, do que eram feito, daí a gente viu, cara, tem... Ele, dentro desse parceiro, né, dessa instituição financeira, eu tenho um parceiro que está no interior do Rio, e esse cara, ele faz, sei lá, a quantidade de consultas que ele faz tipo assim, é bem menos da quantidade de contrato que ele fecha. Isso aí é uma distorção, sabe? Daí foi olhar o que esse cara fazia. Cara, que dali foi uma coisa inacreditável quando eu vi. Os caras tinham feito um robozinho, que o robô bem, cara, um RPA, sabe? Ele logava, ele colocava os preenchimentos e daí ele consultava a margem dos clientes. Os caras subiam como se fosse uma base para esse robô e daí ele fazia a consulta, daí ele pegava a margem consignado do cara e usava essa informação. Ó, esse cara daqui tem margem, esse não tem, esse tem. E bucava o contrato desses caras que tinham margem com outro banco. Porque como ele era um representante, né? Ele tinha vários e daí provavelmente ele estava indo num outro que tinha um comissionamento melhor. Sim. Então o cara estava usando a funcionalidade prática como um birô para ver quem que ele podia consignar e bucava no outro. E para tu ver isso daí a gente pegou, porque a gente, tipo assim, tu tinha todo o mapeamento do que era feito, né? E daí se pararam pra olhar, porque, cara, por que tá discrepante a quantidade de consulta desse cara pra quem não era? E daí o maluco tinha metido um robô e usando uma funcionalidade do sistema praticamente como um birô. E aquilo lá era cobrado, cara, sei lá, era R$1 a consulta. Tô chutando o valor, tá? Era um pouquinho mais ali, um pouquinho menos, dependendo da quantidade. E tava gerando um prejuízo e o cara tava metendo contrato no outro que dava mais comissão. Mas pra tu ver, cara, é importantíssimo essas questões assim, sabe? Sim. E tu vai ver, tu não vai ter isso daí em algo que não é uma utilização complexa. Claro. Cara, os negros meteram um robozinho ali, cara, muito foda aquilo. Tem de tudo. E pode falar. Eu acho, assim, dos últimos pontos, eu vejo também daí práticas de governança como algo bem importante, né? É verdade. Então, para empresas complexas, a gente vê algumas empresas mais simples, mais iniciantes nisso, que às vezes até são resistentes. A gente sempre não impõe, a gente sugere práticas de governança e às vezes acabam sendo acatadas ou não, mas de ter ambientes de sandbox, ambientes de desenvolvimento, homologação, etc. Às vezes tem cliente que quer ficar mexendo em produção direto, não entende, a gente tem que dar uma educada nesse sentido. Mas nas empresas complexas, elas têm também uma régua bem alta nesse ponto. Inclusive, em empresas complexas, a gente está falando às vezes até de múltiplos times de desenvolvimento dentro do CRM. Sim. Então, a gente começa a ter concorrência de publicações, de releases. Eu tenho várias releases em paralelo rodando, como é que eu organizo isso tudo? Então, a estruturação ali de processo de engenharia de DevOps mesmo, de engenharia de software, ela é bem importante.
principalmente para essas empresas complexas. Então, a gente teve um caso real nosso, que se a gente não tivesse utilizado DevOps e versionamento, a gente tinha perdido anos de desenvolvimento da org do Salesforce. Tá louco. Por causa de assinatura de contrato. Aham. Questões contratuais e tudo mais, e a org... Sim. Então, a gente versionou tudo, a gente tinha todas as implementações, tudo feito. Aí a gente conseguiu subir rapidamente. Show. Voltar com elas. Bah, loucura, né? Tem que ter. Então, governança. essas questões, e isso ajuda também no paralelismo do desenvolvimento, a gente conseguir ter as boas práticas ali, fazer code review e coisas que a gente já falou nos episódios de DevOps, mas eu julgo que é um requisito, assim, para empresas complexas é mandatório a gente ter esse processo bem maduro. Mas é bom também para empresas não complexas, né? É, Daí o ideal já é todo mundo começar- fazer, né? sempre é É bom ter, começar né? bem Sim. feito. Para empresa complexa, eu digo que é um requisito, assim, senão Sim. vai ter muita dor de cabeça. Inclusive, a gente tinha um cliente nosso que era considerado uma operação complexa e que não tinha nada de DevOps. E foi bem difícil, assim, foi bem... A gente teve que despender muita energia para conseguir colocar um DevOps e estabilizar as coisas ali, sabe? E era muita perda de eficiência sem o DevOps, porque tinha um time muito grande e tinha constantemente muitos problemas que uma prática ali de DevOps, de code review, de estruturação de branches ali, ela resolve. E que não tinha, e o time perdia muito, muito da produtividade por causa disso. Retrabalho daí começa. E aí, se botar financeiramente falando, era um custo gigantesco, porque Claro. eram vários profissionais, vários desenvolvedores Salesforce, quanto de melhoria que não estava sendo postergada por conta Sim, dessa um ineficiência, atraso de e aí evolução. é dinheiro que tá na mesa ali, né? Total. Fechou, gente? Então, acho que tivemos um bom episódio aí de complexidade, apesar de eu não entender tanto sobre episódio bem complexo. É um episódio complexo, principalmente para mim, por não entender tanto. O cupom sobre é assunto. sem complexidade. Sem complexidade, exatamente. Lembrando de tu te inscrever aqui no canal, deixar teu like, comentar também se gostou desse episódio aqui, ou conversem sobre algum outro assunto num outro episódio. Deixar 5 estrelas no Spotify também ou no Deezer. Se quiser seguir a SR nas redes sociais, Ariel, como é que faz para seguir lá e entrar em contato também para desbloquear o potencial do Salesforce? Para falar com a SR, srconsulting.io, nosso site, @srconsulting.io no Instagram, no LinkedIn, SR Consulting, referência Salesforce. Se quiser falar comigo, é Ariel Dornelles no LinkedIn, @Ariel Dornelles, tu vai ver só stories de Muay Thai lá. E contigo, Rosenthal, se quiser seguir um pouquinho do Rosenthal e um pouco da tua vida também. O meu no LinkedIn ali é Marcelo Rosenthal, né? Show. E o no Instagram ali vai ser o Marcelo_Rosenthal, mas vai ser praticamente o Inter. Show, vambora. Então, lembrando, esse podcast aqui, idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu quer realmente desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa, é com a gente que tu tem que falar. Um abração e até o próximo episódio. Falou, galera. Valeu.